O que seria o anticristo e se ele hoje ele estaria entre nós? Uhum. Bom, quando a gente fala, do tema do anticristo, você tem que tomar algumas ressalvas. Primeiro delas contra o sensacionalismo, o achismo, a teologia de almanaque ou a exegese de jornal. O que que eu chamo de exegese de jornal? É quando você pega o texto bíblico e pega a revista Veja, ou o Estado de São Paulo, ou a Time, e aí fica comparando: "Olha, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu". Não é assim que se estuda a Bíblia Sagrada. A segunda ressalva que você deve ter é o respeito que se tem contra qualquer o respeito que deve se ter com relação a qualquer outra agremiação religiosa. Às vezes há muito a tendência de falar assim, o anticristo é sempre dos outros, e eu sou do grupo dos heróis, né, ou sempre é o outro. Em terceiro lugar, você tem que analisar o Apocalipse também à luz da época, do tempo. E em último lugar, lembrando que não podemos fazer nenhuma marcação de data para o juízo final, para a volta de Jesus. Ainda que tenhamos questões ambientais, sociais, econômicas, que o anticristo está ligado com a economia também, para dizer: estamos vivendo tempos sombrios que parecem muito com os últimos tempos, mas não podemos jamais marcar qualquer data no calendário, porque Deus não nos autorizou isso. Pois bem, a partir desses preâmbulos, quem seria o anticristo? O anticristo será um personagem que surge de uma apostasia do próprio cristianismo. Talvez a palavra apostasia possa não ser tão de domínio comum das pessoas que estão fora do ambiente religioso, eu vou explicar. Apostasia é uma palavra grega, apostasia, em grego, significa separação, ruptura, quebra de aliança, quebra de acordo, traição. E o apóstolo Paulo falou que antes da vinda de Cristo, que aconteceria a grande apostasia no meio do povo de Deus. E que essa grande apostasia é que revelaria o filho da perdição, que se assenta sobre o santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muitos pensam: poxa, se ele se assenta sobre o santuário, ele se assenta sobre o templo fica em Jerusalém, então o anticristo é alguém que vai construir o templo. Não. A palavra santuário, que é usada por Paulo ali, naos, é diferente da palavra templo, que aparece referindo-se ao templo de Jerusalém, que seria hieros, tá certo? Então, Paulo não está falando de um templo em Jerusalém. Jesus falou que aquele templo não seria novamente reconstruído. Se um anticristo reconstruir um templo em Jerusalém, Jesus virou mentiroso, porque ele falou que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O templo não será novamente reconstruído. Então, o santuário de Deus tem que ser a própria igreja, o povo de Deus. E o anticristo tem que ser uma figura apóstata. Com isso, eu já elimino vários candidatos. O anticristo não pode ser um muçulmano, não pode ser um ateu, não pode ser um comunista. Por qual razão? Bom, simples. A matemática é fácil de fazer. Para você ser um morto, qual é o pré-requisito? Um dia ter vivido. Para você ser um divorciado, o pré-requisito é um dia ter sido casado. Para ser um adúltero, o pré-requisito é um dia você foi fiel. Para ser um apóstata, um dia você tem que ter sido um cristão genuíno. Correto? Então, tem que ser alguém do meio do cristianismo. Agora, antes que eu aponte, será um papa? Será um líder protestante? Será um líder batista, adventista? Eu tenho que entender o seguinte, com a dor que, sendo alguém que sai do meio cristão, isso deve me doer tanto quanto ter um filho, um primo ou um tio que eu tanto amo na Cracolândia. Existem duas maneiras de abordar o tema da Cracolândia, eu uso apenas como ilustração do que eu quero dizer. Você pode abordar o tema sem nenhum sentimento envolvido. Aí é um bando de vagabundo, aí você tem que chegar lá e acabar com aquele negócio mesmo. A prefeitura tem que limpar aquilo ali, onde você só vê rostos cadavéricos de pessoas das quais você não nutre a menor simpatia. Agora, o dia que você tem alguém que você ama muito ali, vítima das drogas, você vê a Cracolândia de uma maneira um pouco diferente. Se eu entender o cristianismo como um todo e não apenas como o CNPJ da igreja que eu frequento, qualquer escândalo dentro do cristianismo vai me doer como se fosse um escândalo na família. O programa de vocês, o podcast, chama-se Irmãos Dias, porque eu presumo que vocês valorizam a família. Ou seja, se alguém da família de vocês faz alguma coisa errada, a dor é muito grande. A vergonha é para toda a família Dias e não apenas para aquele que errou. Agora, se é o filho da vizinha, é um vagabundo aquele rapaz lá. Então, o cristianismo deve ser encarado por mim como uma grande família, constituída de pessoas que frequentam a minha igreja, o meu CNPJ,
e pessoas que frequentam outras igrejas, ou alguns que talvez não frequentam igreja nenhuma, mas somos todos cristãos. Qualquer escândalo, qualquer apostasia, qualquer líder que se levante, poxa, que pena, é o meu irmão que fez uma coisa errada. Aí eu vou ter uma visão do Apocalipse diferente. Por exemplo, se o anticristo for um líder, um papa, por exemplo, eu vou lá, bem feito os católicos, que pena que um cristão que deveria estar honrando o nome de Cristo vai levantar assim. É uma maneira respeitosa de apontar a possibilidade da profecia, sem nenhum ufanismo ou arrogância, falando assim, pois é, tá vendo? É da sua igreja, ó, não é da minha. Aí não, nós não estaríamos interpretando como Jesus falou, pedindo a unidade dos crentes. Não, e isso acontece muito, né? Essa briga, né, Rodrigo, de eu sou católico, cristão, aí acontece muito, né? E até envolve a política. A gente vê no meio político isso acontecendo muito. E aqui até eu quero entrar numa pergunta, que é uma pergunta que teve convidados que já falaram que sim, concordam, e outros que não. Essa questão de ter demônios, né? Por exemplo, ter demônios em alguns artistas, né? Ter demônios em alguns, por exemplo, pessoas da Cracolândia, que eu vou totalmente de acordo com você, né? A gente tem coração, que não é essa estrutura, né? Esse pensamento. Na sua opinião, Rodrigo, existem esses demônios que rondam as pessoas, rondam lugares? Bom, apesar de alguns teólogos colocarem o demônio como sendo uma figura de linguagem, a maior parte dos teólogos conservadores, eu participo deles, ao ler honestamente a Bíblia, não tem como considerar o diabo e os demônios como uma figura lendária. A Bíblia os coloca como seres reais. Eu dou exemplos bíblicos para você. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, tentado pelo diabo. Se o diabo é apenas uma figura de linguagem, um folclore como o Saci Pererê, como o Boitatá, como a mula sem cabeça, então Jesus foi tentado por um folclore. Jesus foi muita coisa em jogo, então quer dizer que o próprio Jesus estava equivocado. Jesus, em vários discursos, e para aqueles que são cristãos, eu acho que Jesus é uma figura inconteste, se ele falou, tá falado. Porque se você questiona Jesus, peraí, tá complicado. Como é que um budista questiona Buda? Como é que um muçulmano questiona Maomé? A figura máxima está ali. Jesus, em seus discursos, sempre tratou tanto o diabo como os demônios como seres reais. Ele fala, por exemplo, essa casta de demônios não sai senão através de muito jejum e oração. Ele fala que do anticristo que tem o espírito de demônio e fala que opera sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus também falou que de Maria Madalena foram expulsos 7 demônios. Ele até deu orientações. Cuidado que quando você expulsa o demônio da vida de uma pessoa, ele pode rondar, e se ele volta e encontra a casa vazia, ele leva mais 7 demônios consigo. Então, se Jesus estivesse equivocado, então vamos rasgar todo o cristianismo e vamos procurar outro caminho. Jesus tratou o demônio, o diabo e seus anjos como sendo seres reais. Não só Jesus, mas várias passagens da Bíblia. Então eles existem realmente e eles ocupam a mente humana. A partir daí, eu acho que mais do que ficar denunciando fulano, beltrano ou ciclano, eu tenho que perceber as ações do diabo nesse mundo. E ele atualiza as suas ações. Ele não precisa necessariamente agir daquele jeito clássico de uma pessoa torta, como no filme Poltergeist, ou no filme O Exorcista, né, que a menina vira o... Aquela é uma forma do demônio se expressar, mas existem outras formas mais sutis. O demônio, às vezes, pode pegar até uma pessoa sincera a Deus. Por exemplo, Pedro, no momento que Jesus estava com maior dificuldade, porque ele estava lidando com a dor de, em poucos dias, sofrer a agonia da execução, da rejeição, do Calvário, e contou isso para os discípulos, não até antes da negação. Isso foi antes da negação. Jesus nem tinha sido preso ainda. Aí Pedro falou, Senhor, tem dó de ti que tal coisa não te aconteça. Traduzindo em miúdos. Pedro foi dar um conselho para Jesus, ele era mais velho do que Jesus, provavelmente. Jesus, por favor, para com isso, vem cá. Eu sou seu irmão mais velho, vou te dar uma orientação aqui, vem cá. Para de falar isso na frente deles. Jesus virou para Pedro e falou, para trás de ti, Satanás, que eu não tenho parte com você. Eu imagino que Pedro deva ter ficado muito assim, assustado e ao mesmo tempo ofendido. Mas o diabo, naquele momento de fraqueza, tomou a boca de Pedro e fez Pedro falar o que não deveria ter falado. No outro momento, quando Judas traiu Jesus, a Bíblia fala em determinado momento do Evangelho de João, porque o diabo já havia tomado conta dele, sabe? Então, embora nós tenhamos a nossa responsabilidade decisória
sobre o mal ou o bem, no fim das contas sou eu que escolho, mas ao escolher o mal, eu também estou colocando a minha vida à mercê do diabo para que ele me use. E aqui eu termino a minha resposta para você, Carol, colocando assim: o diabo imita Deus. Ele é o maior imitador de Deus. Mas calma, não significa que ele imite o caráter de Deus. Você pode imitar uma pessoa porque você a admira muito e você quer ser parecida com ela. Essa é uma forma de imitação positiva. Vamos imitar as pessoas que nós amamos, que seus filhos imitem você, que vocês imitem os pais de vocês, porque são figuras que realmente... Agora existe a imitação da 25 de março, que é a falsificação. Uma imitação apenas para enganar. Quando uma bolsa de qualidade duvidosa tem o mesmo nome de uma bolsa cara, ela não está imitando porque ela quer ser como a cara, ela quer imitar, ela quer realmente falsificar um relógio Rolex, que não é um Rolex, e assim por diante. Então o diabo ele imita a Deus nessa segunda situação para falsificar. E ao imitar Deus, ele copia os atos de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo toma conta da nossa mente e coloca na nossa boca uma palavra que é justamente aquilo que você precisa ouvir. Vocês mencionaram, não sei se foi o André ou você, da questão da espiritualidade. Às vezes você está assim tão mal, tão mal, tão mal. Aí uma amiga sua liga: oi, Carol, eu senti no meu coração de orar por você e falar umas palavras para você. É justamente o que você precisava. Não é só coincidência, o Espírito Santo tomou, vai lá. Mas assim como o Espírito Santo usa, o espírito maligno também usa. Uma pessoa tóxica. Para falar justamente o que você não precisa ouvir naquele dia, para invalidar você. Então, assim, ele tomou uma pessoa sincera como Pedro na hora de uma fraqueza e tomou Judas também. Então, se você me pergunta hoje, o diabo pode estar tomando alguns artistas, alguns atores? Pode sim, isso não é pré-moderno. Pode. Algumas pessoas, elas... E você sabe como toma? Pelos tipos de fruto que a arte daquela pessoa deixa.